Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Had Vehalak. E hoje nós vamos falar sobre um texto muito interessante, um texto que se encontra em Bereshit, em Gênesis 13, a partir do verso 11, diz assim: E Lot escolheu para si toda a planície do Yarden, do Jordão, e partiu Lot para o oriente, e separaram-se um do outro. Abrão, habitou na terra de Canaã, e Lot habitou nas cidades da planície e armou suas tendas até chegar a Sodoma. É muito interessante quando a gente pensa sobre esse episódio, porque é muito nítido e muito claro que Lot escolheu as melhores terras no momento em que ele se separou de Avraham. Uma visita à terra de Israel revela algo absolutamente impressionante. Quando olhamos para as terras em Eretz Israel, na terra de Israel, nós vemos que a maioria delas são desertas e é impressionante observar aquilo que é possível fazer naquela terra. As frutas são extremamente doces, os frutos, de um modo geral, de toda a plantação são férteis, são abundantes, apesar de ser uma terra extremamente deserta. Todo artista, quando vai fazer uma criação, tem uma assinatura, algo que ele deixa registrado como a sua marca. E o Eterno, como Criador dos céus e da terra, ele também tem uma marca, ele também tem um registro que aparece desde o início, lá no comecinho das Escrituras, quando nós vemos ele criar a vida a partir do pó da terra. O pó, que é algo absolutamente incipiente, algo absolutamente sem vida, que de repente traz sobre si o sopro da vida e gera algo tão maravilhoso como o ser humano. Da mesma maneira, quando pensamos nas matriarcas de Israel e nos casos de esterilidade que foram revertidos por um milagre do Eterno, nós vemos o que? Um ventre sem vida, um ventre estéril, dando vida, gerando algo maravilhoso. Essa assinatura do Eterno ela é extremamente importante porque ela marca o registro onde o Eterno diz: essa obra é minha, essa obra foi realizada por mim. Quando nós lemos em Yeshayahu, em Isaías 35, nós vemos o seguinte: alegrar-se-ão as terras áridas e o deserto, e este florescerá como a rosa. É muito fácil que uma terra fértil venha a florescer, afinal de contas, esse é o ciclo natural das coisas. Mas aqui nessa profecia de Yeshayahu, de Isaías, nós vemos o deserto florescendo, o deserto vindo à vida, que é justamente o exemplo da assinatura do Eterno. E quando falamos de exemplo, nós temos que ter em mente que o povo de Israel, antes de mais nada, é um exemplo para as nações. A principal missão do povo de Israel é definida nisso. O Eterno escolheu um povo para quem ele entregou uma instrução, a Torá, e através desse povo, vivendo esta instrução, as nações veriam este exemplo e poderiam se aproximar do Eterno, e ainda esperamos que isso se realize, esperamos que seja em tempo próximo. Então, quando nós pensamos nisso, na ideia de que tudo que diz respeito a Israel é um exemplo de relacionamento com o Eterno, é impossível imaginar que essa assinatura do Eterno de criar vida onde não há, onde há simplesmente desolação, morte, ausência de qualquer perspectiva de vida, ficasse de fora desse relacionamento que o Eterno traz para com o seu povo. Não vai ficar de fora. Justamente por isso, vemos e percebemos que Israel habita num local que é um verdadeiro milagre. As terras desertas vêm a florescer. Quando você vê a colheita de laranja em pleno deserto do Negev, é uma coisa impressionante. É uma das coisas mais maravilhosas de se observar no Estado de Israel atualmente. Mas essa lição também serve para as demais coisas. Talvez você esteja numa situação semelhante à de Avraham e Lot. Ora, quando Avraham e Lot se separaram, Lot escolheu o melhor pedaço do bolo. Talvez quando você olhe para a sua vida e olhe para a vida dos demais, você se pergunte: por quê? Por que é que eu tenho que ficar
com o deserto? Por que é que eu tenho que ficar com aquilo que parece não ter vida, que parece não ter perspectiva, enquanto o outro fica com a melhor fatia, enquanto o outro tem uma abundância? Porém, é importante você não olhar para os desertos que aparecem na sua vida como locais sem vida. Olhe para esses desertos como potenciais de milagre, como locais onde, se você observar a instrução do Eterno, o Eterno poderá te abençoar de uma maneira em que a assinatura dele fique inscrita na sua vida, de forma que as pessoas possam observar o seu viver, observar aquilo que o Eterno faz por você, faz pela sua vida e dizer verdadeiramente: essa é a assinatura do Criador. Eu sou Shaul Ben Zion e esse foi o Had Vehalak desta semana.